esse livro traz, né? O que basicamente esse livro fala? Ele fala das leis que governam o universo, né? E essas leis que fazem com que você, se você seguir essas leis, é uma ciência matemática, você conseguirá ficar rico. E aí o que ele fala aqui nesse livro? Ele fala da importância do pensamento certo. O que é o pensamento certo? É quando você tem claro aquilo que você deseja. Você tem clareza daquilo que você deseja, você tem precisão naquilo que você deseja, né? Muitas vezes a gente não tem metas na nossa vida e aí a gente fica indo e vai indo. E aí ele fala também que você não pode confiar na sua mente, então que você tem que ter definido claramente aquilo que você deseja, né? E se organizar para isso. E aí ele fala que não importa o ambiente, que se o ambiente importasse, muitas pessoas que tivessem em uma região mais privilegiada seriam pessoas mais ricas, então que o ambiente influencia, mas que ele não é determinante para que você seja rico. Que o que é determinante é o seu pensamento, é o seu modo de pensar correto. E aí ele vai falando aqui no livro desse modo de pensar correto. E ele fala assim, ó: o homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem uma boa alimentação, sem roupas confortáveis e abrigo adequado e sem se livrar do quê? Do peso do excesso do trabalho. Então ele fala que o dinheiro ele é importante por essa questão. Então que você precisa do dinheiro para você ter essas coisas que são importantes também. Mas que nós temos três motivos aí, três objetivos de vida, que é o corpo, a mente e a alma, e que esses três objetivos de vida, eles andam junto, eles estão aí em paralelo, e um não é mais importante que o outro, os três são importantes, mas que muitas vezes a gente só dá importância ao corpo, e não dá importância à mente, não dá importância à alma, e as três coisas são muito importantes para que a gente possa aí seguir essa ciência para ficar rico. Então o modo de pensar e o modo de agir correto é o segredo, porque ele diz aqui, ó, na página 22, ele diz aqui, ó: tudo que vemos na Terra é feito de uma substância original de onde todas as coisas procedem. Então, tudo que existe na Terra é feito de uma substância original de que todas as coisas procedem. E o que é essa substância original de que todas as coisas procedem? Ele fala que é uma substância informe. Quando você coloca o seu pensamento nessa substância informe, você materializa aquilo que você deseja. Então é a força do seu pensamento. Essa substância informe é que cria todas as coisas que estão no universo. Então quando você coloca o seu pensamento, quando você tem aquilo claro, aquilo que você deseja, aquele propósito inabalável e você tem fé naquilo, você lança seu pensamento nessa substância informe e você faz com que aquilo que você deseja se materialize. Através do quê? Através de pessoas, através de oportunidades, né? E aqui eu fiz até uma enquete esses dias perguntando assim, quando as oportunidades chegam, você às vezes desconfia das pessoas? E muitas vezes sim, você pede uma oportunidade, pede uma luz, pede uma ajuda, e quando a ajuda chega, você desconfia daquilo. Então não tem congruência aquilo que você pensa, né? Aquilo que você quer, aquilo que você deseja com aquilo que acontece, não tá batendo, tá incongruente. E ele fala que isso que atrapalha. Você precisa ter congruência naquilo que você pensa, naquilo que você sente, porque existe uma substância informe onde todas as coisas são criadas, onde todas as coisas que tem na Terra, que tem no mundo, são criadas. E é isso que ele fala. Aí ele fala aqui também, ó: a substância original está viva. Essa substância, ela está viva e é alimentada pela energia criativa e constantemente ela está produzindo novas formas. O que são novas formas? É os novos desejos, as coisas materiais que vão sendo produzidas. E aí vai se formando. E aí ele fala: a massa informe responde às necessidades
necessidades do homem e não deixará sem as coisas boas. Então, se você tem uma fé inabalável, se você tem uma fé sólida, se você acredita naquilo que você deseja, se você tem claro aquilo que você deseja e você lança isso na substância informe, o que acontece? Esse desejo vai ser materializado, as oportunidades vão chegar, as pessoas vão chegar, você vai arrumar estratégias, você vai arrumar formas para que isso aconteça. E aí ele fala aqui que você tem dois tipos de mente, a mente criativa e a mente competitiva. E ele fala que a diferença das pessoas que estão na mente competitiva é que as pessoas que estão com essa mente competitiva, elas até conseguem as coisas. Elas até conseguem riqueza, elas até conseguem as coisas, mas elas a conseguem o quê? Como? Passando por cima das outras pessoas, prejudicando outras pessoas. E quando você tá muito louco no seu piloto automático, muitas vezes você sai da mente criativa para ir para a mente competitiva. Então, se você tiver muito afobado, você vendo que você não tá de uma forma natural, você tá saindo da mente criativa e indo para a mente competitiva. E a mente competitiva, ela não consegue sustentar. Você até consegue a riqueza, mas você não consegue sustentar isso por muito tempo. Porque você tá numa energia de que você tá o quê? Prejudicando pessoas. Você passa por cima de algumas pessoas, você passa por cima de algumas coisas para conseguir aquilo. Então, a mente criativa é aquela que você está conectada com algo maior, com as forças superiores. É quando você sabe que aquilo vai chegar, porque você tem uma fé inabalável, você tem um propósito inabalável. E por mais que tenham pessoas perto de você que vão contra aquilo que você está fazendo, que acham que aquilo que você está fazendo não vai dar em nada, porque muitas vezes quando a gente começa um novo projeto, as pessoas falam, ih, já começou com isso aí não vai dar certo, isso daí não vai dar em nada, porque muitas vezes a pessoa ela dá uma opinião e um palpite porque ela nunca fez aquilo e ela acha que aquilo vai dar muito trabalho, então ela acaba falando pra você que aquilo não vai dar certo, mas ela não tem nenhuma experiência nisso, nenhuma experiência com base nisso, e aí ela já fala porque ela ficaria cansada de fazer aquilo, então ela fala pra você que aquilo não vai dar certo. Então você ter uma mente inabalável é você não se deixar afetar pelos comentários das pessoas que estão ao seu redor, porque isso é normal acontecer. As pessoas elas só vão ver realmente isso que você faz e se realmente vão dar valor e valorizar isso que você faz quando elas começarem a ver os seus resultados. Porque os resultados, não tem como você ir contra os resultados. Não tem como você falar nada se você tá vendo os resultados daquela pessoa. E a pessoa vai até querer saber o que você tá fazendo. Então ele fala aqui dessa mente competitiva e dessa mente criativa. Que é importante você usar a mente criativa, que é aquela que tá conectada com as forças superiores, para que você possa colocar o seu pensamento lá na substância informe, de qual todas as coisas são formadas, para que isso possa chegar até você, para que isso possa se materializar na sua vida. Aí ele fala aqui sobre, aqui ó, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original ela penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. Então ele produz aquilo que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimindo esse pensamento nessa substância informe, ele pode fazer com que seja criado tudo aquilo que ele pensou. Ele pode ter tudo aquilo que ele pensou. Tudo aquilo que ele pensou pode ser materializado, pode virar matéria, pode ficar físico, a partir do momento que ele coloca esse pensamento nessa substância informe, que são aonde que é preenchido todos os interespaços do universo. Aí ele fala que uma das coisas para você chegar é a gratidão. Por quê? Porque quando você tem gratidão, você se conecta com as forças superiores, né? E a gratidão é uma coisa muito maior do que aquele ser obrigado. Ai, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Não é isso que é aquele obrigado de educação. É você ter certeza de que as coisas já aconteceram, que as coisas vão dar certo. É você ser grato por isso. E aí ele fala
que a lei da gratidão deve estar estritamente observada para você alcançar aquilo que você procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e reação são sempre iguais. Então, quando você é grato, você se aproxima de Deus, e quando você se aproxima de Deus, Ele se aproximará de você. Essa afirmação é psicologicamente verdadeira. Se sua gratidão for forte e constante, a reação dessa substância informe, que é a que forma todas as coisas do universo, será forte e contínua. O que ele quer dizer com isso, gente? Forte e contínua, que a sua vida vai estar em fluxo, que você vai estar recebendo, que as coisas vão estar mais próximas de vocês, que as coisas vão fluir para você mais forte, com mais facilidade, vai vir com mais facilidade as coisas, porque quando você é grato, você se aproxima de Deus, e quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, que é a segunda lei do hermetismo que a gente fala nas leis universais, que é a lei da correspondência. Assim como é em cima, assim é embaixo, assim como é embaixo, assim é em cima. Então você se aproxima, você sobe degraus para alcançar a mente das dádivas, né, da fonte de dádivas, né, de Deus. Então a gratidão, ela é importantíssima para você trabalhar na ciência para ficar rico. Então você precisa de um modo de pensar correto. Você precisa ser grato, você precisa trabalhar com a mente criativa e não com a mente competitiva. Isso mesmo, uma pessoa feliz é aquela que tem Deus no coração, com certeza, é uma pessoa entusiasmada. O que é a origem da palavra entusiasmo? Deus dentro de você, Deus em você. Então, entusiasmo é isso, é você ter Deus dentro de você. A palavra já diz isso. Então, quando você é uma pessoa entusiasmada, você tem Deus dentro de você. E quando você tem entusiasmo, você consegue manifestar as coisas na sua vida. Manifestar melhores relações, manifestar melhores trabalhos, manifestar melhores oportunidades. Tudo isso você consegue manifestar quando você tem o quê? Entusiasmo. Então, o grande segredo desse livro, que é muito fininho, é você pensar de um modo correto, você ter um modo de pensar correto, você ter aquele pensamento claro daquilo que você deseja, você ter uma fé inabalável de que aquilo vai ser concretizado, de que aquilo vai ser realizado, você também estar em ambientes corretos, né? Ambientes que te favoreçam isso, mas os ambientes não são determinantes segundo o Wallace de Walters, porque senão você teria privilégio se você nascesse numa família rica, e muitas vezes a gente vê pessoas que nascem em família rica e que perdem tudo, e que também não são felizes, que não conseguem manter e construir e manter aquela fortuna, e às vezes a gente vê pessoas que vêm lá do meio da favela e conseguem construir riquezas. Por quê? Porque ela tem uma fé inabalável, ela tem um desejo ardente, ela sabe exatamente onde ela quer chegar e ela não se deixa abalar por aquilo que está acontecendo. E ela é grata por tudo que está acontecendo com ela. E ela usa a mente criativa e não a mente competitiva. Ela não vai passando em cima das outras pessoas. Ah, Daniela, mas eu conheço um monte de gente que passa por cima de todo mundo e tá rico. Sim, mas isso vai causar outros problemas, vão reverberar problemas na doença, em problemas de relacionamento, em outras áreas da sua vida. E isso, às vezes, vai reverberar e vai acontecer alguma coisa, gente. E a pessoa não consegue sustentar quando ela está na mente competitiva. E na mente criativa, sim, porque você está próximo de Deus, e Deus está próximo de você, e você está próximo das fontes de dádivas. Então, o grande segredo desse livro, que ele fala e que eu vou levar aqui para o final, que ele fala uma passagem muito boa, que ele vai aumentando as frases até chegar na última, que ele vai falando aqui, ó, que é: a contemplação frequente da imagem mental, então eu tenho a imagem mental daquilo que eu desejo, claramente, aliada à fé inabalável e à gratidão sincera,
Este é o processo pela qual a imagem é enviada à informe. O que é informe? É a substância informe de qual todas as coisas são criadas. E é que ativa as forças criativas. Ela ativa as forças criativas para fazer com que aquilo se materialize na sua vida. Vai se materializar como, Daniela? Através de pessoas, através de oportunidades, através de circunstâncias. Você tem que estar preparado para enxergar isso quando essas coisas aparecem. Você tem que estar aberto para essas novas possibilidades, porque elas aparecem, mas muitas vezes a gente está tão no nosso piloto automático, tão fechado nos nossos problemas, pensando só nas nossas dores, nos nossos conflitos, nos nossos sofrimentos, que quando isso acontece, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, aí a gente fica reclamando ainda mais. E aí, quando a gente reclama, a gente trava aqui, a gente põe uma barreira entre a gente e as forças superiores, aí as coisas não acontecem. Aí você fica parecendo que tá fazendo e não tá fazendo nada. Porque existe uma diferença, gente, entre o ser e o fazer. O ser é a consciência, é uma dimensão vertical, que é o que a gente devia basear a nossa vida. A gente devia basear a nossa vida nessa dimensão vertical, mas a gente se baseia a nossa vida na dimensão do fazer, que é horizontal. Então a gente fica fazendo. Aí quando a gente para um pouco, mas meu Deus, eu não fiz nada. Nossa, mas eu devia estar fazendo, mas eu devia estar produzindo, mas eu devia estar isso, mas eu devia estar aquilo. Porque a gente está na dimensão horizontal, ao invés de estar na direção vertical, que é baseado no quê? Na criação do ser, da nossa verdadeira essência. Ah, então não é pra fazer nada? Não, tem que fazer. Mas você não pode se sentir culpado quando você não faz, quando você não tá produzindo, porque é importante você ter um momento de conexão para você usar essa mente criativa, para você usar a mente criativa para você produzir cada vez mais. É em momentos que você tá de lazer, que você tá com prazer, que você tá entusiasmado, que você tem mais ideias. E as ideias, gente, os insights, a intuição, ela não vem através da sua mente. Ela não vem quando a sua mente está no controle. Ela vem quando você está presente, quando você está consciente. E aí você acha que você pensou aquilo. Não pensou, é uma intuição. Ele está para além da sua mente. Tá para além da sua mente. E a mente, ela quer manter o controle o tempo inteiro, só que ela só consegue manter o controle em 2 tempos, no passado e no futuro. Ela não consegue manter o controle quando você está presente. Ela não consegue. Quando você está presente, você está consciente. E isso é muito difícil, gente, porque a maioria das pessoas, elas estão a maior parte do seu tempo inconscientes. Elas estão inconscientes. A mente está dominando e ela está presa no passado, em todas as dores, em tudo aquilo que aconteceu, ou ela está pensando lá no futuro, que quando a vida dela melhorar, que quando ela tiver aquilo, que quando ela tiver o marido, que quando ela tiver dinheiro, que quando ela tiver isso, e quando ela tiver aquilo, a vida dela vai melhorar e ela vai tirar aquela angústia, ela vai tirar aquele sofrimento. Só que ela não sabe que ela tá criando mais disso pra vida dela. Você tá criando mais disso, porque tudo só acontece no presente. Amanhã não vai ser amanhã, vai ser presente quando eu estiver lá amanhã. Não vai existir esse tempo. E o passado não foi passado, foi presente, porque eu tava lá. Hoje ele não existe mais, ele só existe uma percepção, uma ideia que eu coloquei dele e que eu gravei aquela percepção, mas não existe. Eu vivi aquilo no presente quando eu tava lá. Então só existe esse único tempo que é o presente. E a gente não consegue viver esse tempo presente porque a gente tá preso o quê? Na nossa mente, que tá controlando nos 2 tempos. E aí a gente fica naqueles conflitos internos, naquele sofrimento. Tudo isso porque a gente tá baseando nossa vida no quê? No fazer, no horizontal, no falso eu, nessa falsa imagem que a gente criou da gente, que a gente tem que fazer. Não para nunca. E aí a gente tá sempre cansado, e aí a gente nunca acha que fez o suficiente, e a gente nunca vê os resultados, e aí a gente fica esdabalhado e olha o outro e fala, nossa, aquele lá conseguiu e eu não consegui, o que eu tô fazendo de errado?
pobre de mim, coitado de mim. Aí a gente já começa na vitimização, no que eu sou um pobre coitado, que eu tive essa educação, que eu tive isso, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Então tudo está ligado no seu modo de pensar, que é isso que ele fala aqui. Por isso você tem que ter claro aquilo que você deseja, que lugar que você está indo, porque quando você tem esse pensamento claro e esse modo de pensar certo, você vai ter um quê? Um propósito inabalável. Pode vir quem for, não vai abalar aquilo que você está pensando, não vai destruir aquilo que você está pensando. Você vai continuar, mesmo com crítica, às vezes você vai ficar um pouco abalado, mas você vai ficar forte, porque você tem claro onde você quer chegar. E eu já fiz esse teste várias vezes, quando eu não sei para onde que eu tô indo, quando eu não tenho claro alguma coisa que eu tenho, eu fico procrastinando, eu fico vagando, porque eu não tenho. E quando eu sei aonde que eu tô indo, acabou, não tem dia, não tem hora, não tem isso. É claro que eu descanso, mas eu vou, porque eu sei pra onde que eu tô indo, mesmo com crenças. Quem faz as aulas de quinta-feira já viu eu dando vários exemplos que mesmo eu tendo crenças limitantes, eu conseguia realizar coisas. Por quê? Porque eu estava presente, porque eu sabia onde eu queria chegar. Então, mesmo eu tendo crenças, eu usava os meus 4 dons que todos nós temos. Todos nós temos 4 dons que é pra gente fazer escolha. É a imaginação, a consciência, a autoconsciência e a vontade independente. Independente se eu tenho vontade de fazer aquilo ou não, eu vou fazer, porque aquilo vai me colocar próximo daquele meu resultado. Então, mesmo com preguiça, mesmo cansada, mesmo esbudegada, eu vou fazer, porque é independente da minha vontade. Eu vou fazer, porque aquilo vai me aproximar da onde eu quero chegar. E é isso que ele fala aqui. Então, quando você junta o seu modo de pensar certo, tem uma fé inabalável, um propósito inabalável, você sabe onde você quer ir, você usa a mente criativa, que é a mente que está ligada ao quê? Ao ser, à sua essência. Você não passa por cima de ninguém, você não quer prejudicar ninguém, você vai pelo modo correto, pela forma certa, e você usa a gratidão. Que você se aproxima da mente, das forças superiores, da dádiva, da mente de dádivas, da substância informe que cria todas as coisas do universo. Gente, quem lê esse livro e quem lê o Kaibalho, que eu também já fiz uma série lá nas aulas de quinta-feira, é o que está dizendo aqui: o universo é mental, o todo é mental, tudo é uma criação mental. Todas as coisas que a gente tem também é uma criação mental. Primeiro você criou na mente, depois ela veio pro físico. Então, as doenças também, elas começam no campo lá emocional, sutil, para depois vir pro campo físico. O físico é o último. É a mesma ideia de Napoleão Hill. Isso mesmo, Ale. No Napoleão Hill, ele fala que você tem que ter um desejo ardente, um propósito inabalável. Quando você tem um desejo ardente, você consegue ir, nada vai te parar. E é isso que ele fala aqui. Ele usa, basicamente, esse livro todo são 4 conceitos. Pensar do modo certo, usar a mente criativa e não a mente competitiva, gratidão e o último, qual que é? Mente criativa, modo certo, ter clareza e ter um desejo ardente. Essas 4 coisas. Tudo isso ele fala nesse livro fininho aqui, que é tudo isso. E aí ele vai repetindo, em vários capítulos ele vai repetindo essa mesma frase, que é para você colocar o seu pensamento na substância informe, que é a substância que forma todas as coisas do universo. Que se você seguir essas coisas, não tem como você não ficar rico, porque essa é uma ciência exata. Ele fala, essa é uma ciência exata. Agora, se você for pra mente competitiva, aí ele diz que não é tão possível. Faça todo o possível do modo mais perfeito, todos os dias, mas sem pressa, sem preocupação e sem medo. Vá tão depressa quanto pode, mas jamais se precipite. Jamais se precipite. Vá o quanto mais depressa você pode, mas jamais se precipite. Lembre-se de que no momento em que você começa a se apressar, você deixa de ser um criador. Você deixa de ser um criador, de usar a mente criativa, e passa a ser um competidor.
Descendo assim novamente para o plano antigo, você desfaz tudo, você volta para aquela mentalidade antiga. Então você tem que se apressar, mas não se precipite, porque se você se precipitar, você vai sair da mente criativa e você vai se tornar um competidor. E um competidor vai passar por cima do que ele tiver que passar e de quem que ele tiver que passar para alcançar aquilo que ele quer. Então, sempre que perceber que está agindo de modo precipitado, pare. Pare, volte a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer que você vai receber. O exercício da gratidão invariavelmente reforça a sua fé e renova o seu propósito. É isso, gente. A gratidão, ela renova o seu propósito. Ela faz com que você tenha certeza de que aquilo já é seu, de que aquilo já é verdade, de que vai acontecer. Muitas coisas que eu ainda nem tenho, que ainda não tenho no plano físico, eu já tenho elas no plano, no vórtex aqui. Eu já sei que faz parte. Eu vou em algumas coisas e falo, mas eu já tenho isso. Isso já faz parte da minha realidade. Aí você pega e às vezes a pessoa, você é louca, você tá louca. Não, porque tudo aquilo que você coloca um pensamento ardente, um desejo ardente, ele já tá no vórtex, ele já tá aqui na sua vibração. Você só precisa sintonizar a mesma frequência para aquilo, pum, descer. Isso aqui, ó, deseje sempre com o coração. O que é o coração? Coração, é colocar ação. E é muito importante, gente, você vai ter o desejo ardente, que você colocou o desejo lá ardente, a fé inabalável, colocou tudo na substância e forma. Você também tem que agir, você tem que ter ação, você tem que fazer alguma coisa, porque senão não vem. É você se colocar em movimento, em movimentação. Por isso que é importante a gente estar sempre se movimentando. Mesmo você fazer caminhadas, você fazer alguma coisa, você tem que mostrar que você está movimentando. Tinha uma coisa que quando a pessoa vinha procurar relacionamentos, a gente sempre falava assim, ó, agora você tem que mostrar uma ação. A pessoa, mas o que eu vou fazer? Sei lá, você vai sair, se arruma toda pra sair, ou você entra no Tinder, entra num aplicativo, você tem que mostrar que você está aberto pro novo, você tem que mostrar que você está aberto, que você está agindo, que você está fazendo alguma coisa, ou você tá com alguma coisa de alimentação, vai começar a comer mais saudável, faz um suco detox, ou você vai começar a fazer uma caminhada, você tem que começar, é uma ação pequena que mostra que você está se movimentando. Mas de todas as coisas, a mais importante é a gratidão. E às vezes muitas pessoas falam pra mim, Daniela, mas eu sou grata, eu agradeço todo dia. Mas você reclama? Se você reclama, você já travou aqui. Você trata mal as pessoas, você já travou aqui. Então tem que ter congruência, tem que ter consistência. Tá tudo ligado, gente, tá tudo ligado. E aí às vezes a pessoa fala, mas eu agradeci de manhã, eu fiz o meu caderno da gratidão, mas você reclamou o dia inteiro? Então não adiantou, gente, não adiantou, porque você tem que viver isso que você faz, tem que ser consistente, tem que ser congruente. Tem que ter uma congruência, porque senão não vai dar resultado. Então, esse livro, A Ciência para Ficar Rico, é basicamente isso. Você ter um modo de pensar correto, ter um desejo inabalável, usar a sua mente criativa e usar a gratidão, ser grato, porque quando você é grato, você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Então você é uma coisa só e as coisas vão fluir para sua vida. Então comece a ser grato por todas as coisas que você tem e pelas coisas que você também não tem. E vá trabalhando esse exercício da gratidão. A gente acabou de fazer um desafio do Caderno da Gratidão, que foi 30 dias, e as pessoas começaram a acontecer coisas, porque se você duvida, comece a fazer, comece só a fazer, vai fazendo e vai vendo, e a gente foi vendo as pessoas, aconteceu tal coisa, uma coisa que eu tava esperando aconteceu, eu ganhei tal coisa, eu consegui comprar tal coisa. São coisas materiais que vão vir, mas não é só coisa material, é os seus relacionamentos que vão melhorar, é uma coisa que tava emperrada para acontecer, ela vai acontecer. Então são coisas, mas você só consegue perceber isso se você estiver atento, você só consegue ver isso se você estiver presente. Se você estiver preso lá nos seus problemas, pode vir o anjo descer, pode vir descer todo mundo, você não vai conseguir enxergar, você não consegue enxergar. Tá tudo escuro, tá tudo nebuloso, porque você tá preso nos seus sofrimentos. E os nossos sofrimentos é o quê? É resistência, porque a gente resiste a não aceitar a realidade como ela é, como ela se apresenta. E toda vez que eu não aceito aquilo que é, eu sofro.
Eu sofro porque eu não aceito aquilo que é. Aceitar aquilo que é, se render àquilo que é, não é sentar no sofá e ficar, meu Deus, minha vida é assim, pronto, acabou. Não, ok, isso está acontecendo, o que eu posso fazer para sair disso? E aí você vai pra ação, mas não ficar remoendo, porque se você ficar o dia inteiro remoendo, não vai solucionar remoer, não vai solucionar você ficar chorando, que foi o que hoje eu trouxe também lá no grupo do Telegram, fiz uma pergunta, né? Você sabe o que é ataraxia? O que é ataraxia? A ausência de perturbação mental. O que é isso? Quanto mais ataraxia você tem, esse é um termo de Demócrito, de um filósofo, quanto mais ataraxia você tem, menos você tem perturbação mental, menos conflitos você tem. E quanto mais você tem isso, mais dinheiro você tem também, porque você não tem o quê? Resistência. Você não tem sofrimento para as coisas acontecer. Você sabe que as coisas vão acontecer, então você não fica correndo atrás do dinheiro, porque quanto mais tu corre atrás dele, menos ele vem, e aí você solta, porque você sabe que ele vai chegar, você sabe que ele já é seu, você sabe que as coisas vão acontecer. Então, ataraxia tá ligado a isso, é você ter um domínio interior, é você dominar a sua mente, ter um domínio interior, e você sabe que a sua mente vai estar serena, que a sua mente vai estar calma, mesmo em adversidades, você não perde a paz. Mesmo que um parente seu morra e você vai sentir aquela dor, é claro que vai doer, mas você pode continuar tendo a paz. Aquilo não vai tirar a sua paz, vai te dar dor, você vai sofrer, você vai chorar, você gostava daquela pessoa, você amava aquela pessoa. Isso, você tá triste, não quer dizer que você tá sem paz. Agora tem pessoas que perdem completamente, até eu dei um exemplo, uma pessoa que ela tem dinheiro e ela não tem um domínio interior, também não adianta, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem domínio interior. Então quebrou um cano na sua casa, você pega e fala, ai meu Deus, e agora o que aconteceu comigo? Ai, eu sou um azarado, tudo acontece comigo, não sei o que, não sei o que lá, você só reclama. Mas se você tem domínio interior, você vai fazer o quê? Você vai lá, vai desligar o registro, e quando você tiver dinheiro, você vai colocar para arrumar. Agora, se você tem dinheiro e você não tem domínio emocional, você vai ficar reclamando e não vai conseguir ter uma ideia para poder arrumar. E às vezes a pessoa que tem dinheiro e não tem controle emocional vai fazer isso. Agora, a pessoa que tem dinheiro e que tem controle e domínio emocional, ela vai lá, pumba, liga, manda arrumar e ela não sofre. E às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem domínio emocional, ela vai ficar remoendo aquilo, sendo que ela tem dinheiro para ligar para uma pessoa e chamar a pessoa para arrumar. Mas ela fica com aquilo ali. Porque ela já tá tão acostumada com a dor, com o sofrimento, com os conflitos, e ela não tem esse controle que qualquer coisa, ela nem se lembra que ela tem o dinheiro para poder mandar arrumar aquilo lá e acabou, cessou o problema, né? E às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem esse domínio, então você vai lá, resolve, tá bom, um dia que eu tiver o dinheiro, eu vou mandar arrumar, e você não vai sofrer por aquilo ali, acabou, você sai fora daquilo ali. Então é isso, gente, ataraxia é isso, né? É um termo aí, a gente tem muitas coisas da filosofia que elas ajudam a gente a viver uma vida mais feliz, mais plena, mais completa. Então trago muitas coisas da filosofia, estudo bastante filosofia, porque eles trabalhavam isso, de você trabalhar a felicidade, o bem-estar, a completude, como você não se pegar nos problemas, só colocar aquilo que você consegue controlar. Tem muitas coisas que estão fora do nosso controle e a gente fica se importando com isso. Então eu só vou me importar com aquilo que eu consigo ter controle. Mas a gente fugiu do tema do livro, eu acabei indo para lá, mas o tema do livro então é esse, A Ciência para Ficar Rico, que a Rhonda Byrne se inspirou aqui nesse livro para fazer o livro O Segredo. Então usem esses princípios, tenham um pensamento, tenham um desejo ardente, saiba claramente o que você deseja, lance isso para a substância informe de qual todas as coisas são feitas, e aí você seja grato e use a mente criativa e não a mente competitiva. É isso que fala esse livro, e é isso que muitas pessoas usaram esse conceito simples que está aqui, essas 4 coisas, e ficaram ricas, e muitas pessoas de sucesso utilizaram esse livro e conseguiram colocar em prática. Mas foi o que ele falou, coloque isso todos os dias, você tem que fazer isso todos os dias, mas não se precipite. Se você vê que você está se precipitando,
Você para você não se tornar um competidor, você ficar na mente criativa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse livro, A Ciência para Ficar Rico. Quinta-feira tem aula do Movimento Arrasa, a gente vai falar sobre um mundo de infinitas possibilidades. Essa aula é no Zoom, então você tem que baixar o Zoom no seu celular. E aí você fica lá no grupo do Telegram para você receber o link e entrar na aula. Nesse grupo é um grupo fechado que a gente tem, a aula é gratuita e a gente aprofunda mais questões, tem tarefa, tem exercícios. Então, quem não está no grupo do Telegram, vai lá, o link tá aqui na minha bio, entra no grupo do Telegram, eu coloco conteúdo lá, eu coloco coisas lá, tudo mais. Quem quiser aprofundar ainda mais, eu vou abrir minha mentoria agora no final do mês. Vai ser uma mentoria que eu vou trabalhar o método CCI, Conexão, Criação e Identidade, baseado em tudo aquilo que eu apliquei na minha vida e que eu apliquei para as pessoas que eu atendo. E para você se conectar com o fluxo da prosperidade, se você quer sair dessa vida limitada, dessa vida escassa. Olha, eu tô encontrando muitas pessoas agora, principalmente algumas pessoas até bem próximas de mim, que elas estão com dinheiro, elas receberam uma super bolada, elas estão praticamente milionárias, mas o pensamento dela ainda é escasso, ainda é limitado. Ela tá com medo de comprar uma coisinha, porque aquilo ali vai acabar com o dinheiro dela. Não é porque você tem que sair gastando, mas o que acontece? Às vezes a pessoa ela se limita de deixar de fazer alguma coisa e ela fala, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Quando você quer uma coisa, você vai dar um jeito, porque quando você tem esse desejo, quando você joga o desejo, o como vai aparecer, o como não é com você, o como é com o universo. Só que às vezes a pessoa tem uma mente tão escassa, tão limitada, que ela não consegue enxergar outra possibilidade. Ela só consegue enxergar a possibilidade que tem ali, no coisa. Vou me achar ainda no Telegram. É só entrar lá no Telegram, tem o link. Eu vou mandar lá no grupo o Telegram. É só entrar, tem que baixar no celular. Então, gente, às vezes não é o dinheiro que te falta, às vezes é a sua mentalidade. É a sua mentalidade que precisa mudar. Porque quando a sua mentalidade mudar, o dinheiro vai chegar. Porque Jesus já dizia, buscai primeiro a porta, o reino do céu, porque todas as portas lhes serão abertas. O que é todas as portas? É o ter. Mas primeiro você tem que trabalhar o quê? O ser. Buscai primeiro a porta do céu, a porta estreita, é a sua essência, o resto vai chegar. Porque quando você está conectado com a prosperidade, quando você está conectado com a sua verdadeira essência, o resto vai chegar, o ter vai chegar. E é isso que muitas vezes a pessoa não entende, porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e elas são totalmente pobres aqui na mentalidade dela. Elas são escassas, elas estão com medo de perder tudo, elas estão com medo que a pessoa vai roubar elas, que a pessoa vai trapacear elas, que tem alguém enganando elas não usufruem de nada. E tudo isso vai ficar aqui, porque isso aqui tudo é uma forma, e a forma ela vai ficar, a forma vai ficar. Isso aqui é inconstante. Esse celular também daqui a pouco vai se desfazer, tudo vai se desfazer. A única coisa que não vai se desfazer é a nossa essência, que vai se conectar ao todo e vai ficar nos interespaços do universo. É isso que vai acontecer.